Então, Porto Maravilha RJ, a gente está aqui na conferência Novas Oportunidades para o Centro do Rio. Vamos assistir a palestra e até daqui a pouco. Qual é a primeira mensagem que a gente tem aqui dessa imagem no quesito que já temos? É que você vê que existe uma distribuição geográfica, não existe uma concentração, né? E aí, esse foi o primeiro ponto que levou a gente a construir o Reviver Centro 2. Porque, como não havia essa concentração, mostrou-se que eram necessárias fazerem algumas melhorias para que a gente pudesse acelerar esse processo de ocupação do centro. E aí, eu só queria também alertar a cada um aqui, que não trabalha, porventura, no mercado imobiliário, na construção civil, que o nosso ciclo é um ciclo longo, né? Então não adianta a gente achar que o Reviver Centro 1, né, foi sancionado pelo prefeito em junho de 21, né? Aí, no mês seguinte, e aí, quantos projetos nós já temos no Reviver Centro 1? Nenhum, né? Daqui a 2 meses, quantos projetos? Nenhum. Então, o que a gente vai começar a ver agora, em 2024, são as primeiras entregas daquilo que foi lançado em 2021. Esse é o ciclo, mas não tenha dúvida. Quem ainda duvida que o centro não vai revitalizar e que não vai ser uma nova realidade estar aqui no centro, está perdendo tempo. Abra o olho, porque o centro vai mudar. Então, isso foi o que aconteceu. E em números, o que isso significa, né? A gente teve, então, aqueles 30 projetos lançados, aprovados, 8 deles foram lançados, que somam cerca de 1.150 unidades residenciais na região. Isso muda completamente a dinâmica desses lugares. Já todos aqueles residenciais que foram construídos e vão começar a ser entregues esse ano, já começam a mudar a realidade daquela micro-região. Porque na hora que você tem um prédio, você começa a ter pessoas circulando, essas pessoas necessitam de serviço, essas pessoas precisam de produtos, e todo tipo de serviço e todo tipo de produto. Seja um supermercado, seja uma livraria, seja um cabeleireiro, seja uma pet shop, o que quer que seja, começa a ser demandado por essas pessoas que começam a morar. Dessas 1.150 unidades, 800 já foram vendidas. Mostra o seguinte, tem uma demanda reprimida para as pessoas morarem no centro. As pessoas querem morar no centro. Diferente da gente estar fazendo, de repente, hoje, empreendimentos em lugares longe da cidade, que não tem demanda, porque não tem transporte, porque não tem serviço, porque não tem infraestrutura, o centro está pronto. As pessoas que vierem morar aqui, elas não têm que ter a preocupação se vai ter metrô, se vai ter ônibus, se vai ter VLT, se vai ter trem, se vai ter barca, está pronto. Não existe o risco, né, como outros lugares, infelizmente, da cidade do Rio de Janeiro, que eu falo assim, não, eu vou morar lá porque o metrô está expandindo para lá. Né, o nosso histórico não é dos mais positivos do tempo que a gente leva para fazer as obras públicas. Aqui está pronto. Quem são essas pessoas? 66% tem uma renda até 10 salários mínimos. Cláudio, então você quer dizer que esse é o perfil do comprador do centro? Esse é o perfil do comprador do centro hoje. Amanhã, isso pode mudar. O ciclo imobiliário, todo mundo aqui sabe, a gente já teve regiões da cidade que eram regiões nobres e hoje não são tão nobres. A gente já teve regiões aqui da cidade que eram praticamente inatingíveis, né? A própria Barra da Tijuca, e depois virou uma região nobre. Então, o ciclo imobiliário é isso. Né? A gente está começando com os projetos no centro, atingindo esse público. Agora, o centro é enorme. Ele tem a possibilidade de ter produtos para todas as camadas de renda. Nossa crença é que essa primeira onda será para esse público. Mas tem uma segunda, tem uma terceira e tem uma quarta onda. Essas famílias vieram de onde? De onde estão vindo essas pessoas que estão comprando produto no centro? 19% já residiam no centro. Já estavam aqui, morando alugado, ou em prédios antigos, e vendo a possibilidade de morar em prédios melhores, resolveram comprar esses imóveis. Só 5% estão vindo da Zona Sul, então mostra que a gente está atingindo as pessoas que estão mais longe, 15% da Baixada, 38% da Zona Norte e 23% da Zona Oeste. Então, desses projetos que foram lançados e vendidos, essa é a realidade. Então, a gente está atingindo o primeiro objetivo, que é trazer as pessoas que estão mais distantes do centro para o centro da cidade. E aí, obviamente, isso tem um impacto para a nossa cidade, e aí cada um de nós, independente de onde mora, vai ter um impacto positivo, porque essas pessoas vão deixar de circular pelo transporte público. Essas pessoas vão deixar de pegar 1 hora, 1 hora e meia de transporte
para chegar ao centro e para voltar para casa. Isso desafoga o transporte, isso melhora o trânsito, isso diminui a poluição, isso gera inúmeros outros benefícios adicionais que não somente a moradia. E na hora então que a gente tiver com esses empreendimentos prontos, a gente já vai ter, nesse primeiro momento, cerca de 4.000 pessoas morando no centro. 4.000 novas pessoas morando no centro. Eu acho que o número que a gente tinha, aí Marcelo, você pode me corrigir se eu estiver errado, a gente tinha cerca de 11 mil pessoas morando no centro. Então a gente vai aumentar em 40%. 40% o número de pessoas morando no centro até o final do ano. Então isso são dos empreendimentos que já foram lançados. Beleza, e o que vem pela frente? Pela frente a gente já tem 8 projetos que vão ser lançados até dezembro. Então esse ano nós já vamos ver mais 8 projetos lançados. Então a gente vai dobrar o número de projetos residenciais dos que já foram lançados, mais o que serão lançados esse ano. Só para vocês terem uma ideia do que é um modelo de projeto que muda a realidade de uma cidade, né, de uma região. Antes do Reviver Centro, antes da lei do Reviver Centro, nos 5 anos anteriores à lei do Reviver Centro, a gente teve 3 projetos residenciais lançados no centro, em 5 anos anteriores à lei do Reviver. A gente está chegando agora, no final de 2024, no 4º ano do Reviver. Então, nos últimos 5 anos antes do Reviver, 3 projetos. A gente vai chegar no final do 4º ano do Reviver com 16 projetos lançados. Só 5 vezes mais o que tinha sido feito antes do Reviver. Essa é a capacidade de transformação quando você junta o interesse do público com o privado. E o que vai trazer nesses outros projetos? São 8 projetos com cerca de 2.500 novas unidades, e essas unidades vão trazer mais 8.000 moradores até 2027. Então o que a gente está dizendo é o seguinte: até 2027, esses 8.000 mais os 4.000 são 12.000. Então a gente vai dobrar a população de moradores no centro até 2027. 2027 para o mercado imobiliário é ali, né? Lembra que o nosso setor, o ciclo médio do setor imobiliário é de 5,2 anos. Entre você comprar um terreno, aprovar um projeto, lançar, construir e entregar. Então, por isso que a gente fala de 2027, os que vão começar a fazer o lançamento esse ano, fora os outros que vão acontecer. E a gente vai começar a ver lançamentos em vários lugares, né? O Marcelo tinha me pedido para trazer alguns lançamentos, alguns eu posso até dizer para vocês onde são, porque são públicos, mas a gente tem dentro desses 8 projetos o edifício à noite, então está lá na ponta da Rio Branco. A gente tem o Buraco do Lume, aqui do lado, bem na nossa frente, também é um projeto. A gente tem ali a Santa Casa, na Antônio Carlos, também é um projeto. A gente tem o estacionamento do IRB, lá perto da OAB, que também é um projeto. Tem um retrofit na Rua Buenos Aires. Então, olha aonde estão os projetos, como eles estão espalhados. Então, o que eu quero dizer para vocês, né, e aí o Marcelo pediu para ser direto ao ponto, e acho que mais direto impossível, é que, de novo, o centro ele será uma nova realidade. O residencial, sozinho, ele não resolve, precisa ter o residencial, precisa ter o comercial, precisa ter o corporativo, precisa ter a loja, né? A cidade, a gente costuma dizer o seguinte: o modelo moderno de cidade que se defende fora do Brasil é um modelo de 15 minutos, ou a cidade é um elevador de distância. É a cidade onde você resolve tudo da sua vida com 15 minutos de deslocamento, ou a um elevador de distância. Então, o centro do Rio será uma nova centralidade do Rio de Janeiro. A gente não terá mais aquele modelo antigo de cidade partida, né, que é o lugar onde você mora, o lugar onde você trabalha, o lugar onde você estuda, o lugar onde você se diverte. O centro tem a característica para absorver todas essas demandas. Ser um lugar onde você trabalha, onde você mora, onde você se diverte. A gente tem os maiores e principais equipamentos culturais da cidade, estão no centro. Quer maior área de lazer do que o Aterro, que está aqui na frente, ou a Orla Conde, que está aqui atrás? Então, o centro tem total capacidade de ser uma nova centralidade do Rio e absorver todo tipo de projeto. Agora, aqueles que acreditarem vão se dar bem. Aqueles que não acreditarem, quando chegar, pode ser tarde. E por último, só para dar a mensagem final otimista,
O primeiro projeto lançado no centro, e aí quando eu falo centro, eu não estou falando de Porto Maravilha. A gente tem aqui o Renato, aí, um especialista em Porto Maravilha, que também sabe que aconteceu a mesma coisa no Porto. Mas no centro, os primeiros projetos foram lançados a R$ 8.500 o metro quadrado, preço de venda de residencial. Os primeiros foram lançados a R$ 8.500 o metro quadrado. Agora, os últimos, os mais recentes, já foram vendidos a R$ 10.500 o metro quadrado. Então, numa diferença aí de 2, 3 anos, a gente já pulou de 8.500 para R$ 10.500 o metro quadrado. Aonde isso vai chegar? Eu não sei. Mas só para a gente fazer comparativo, né, a gente tem bairros aqui perto que vendem a 12, 12,5, 13. Então, a gente sabe que tem muito potencial ainda de crescimento de preço de venda do metro quadrado para aqueles que acreditarem, empreenderem, investirem no centro do Rio. Obrigado. Marcelo, estou aqui à disposição aí para... Tem muita pergunta não, né? Tá bom, beleza. A primeira delas é a seguinte. Cláudio, o Chicão apresentou um quadro com 36 licenciamentos de projetos imobiliários no centro da cidade. E você mencionou apenas 8. Não. Vamos lá. O número é o seguinte. Uma coisa é licenciado... Aqui, ó. O 36 dele são os meus 30, tá? Na verdade, porque qual é a diferença entre o que ele colocou de licenciado e o que eu coloquei de licenciado? Existem projetos dentro daqueles 36 que ele mencionou que foram licenciados, é verdade, que infelizmente já não existem, porque o empreendedor desistiu, tá? Não vai mais seguir. Um exemplo, que é público, é o projeto dos prédios do Globo, ali na Marquês de Pombal e Irineu Marinho. Ali tinha um empreendedor de fora do Rio de Janeiro que fez uma proposta por aquele projeto, licenciou o projeto, então está dentro dos 36, mas ele desistiu do projeto. Então, na nossa contagem, aquele projeto não vai acontecer. Então, essa é a diferença. Os 8 foram lançados. Então, como é que funciona o nosso mercado? Você compra o terreno, aprova o projeto e depois você lança. Então, você pode ter projetos aprovados que não foram lançados. A pergunta que pode acontecer é o seguinte: beleza, Cláudio, 30 menos 8 dá 22, beleza? E você falou que esse ano vão lançar mais 8. Então, 22 menos 8 dá 14. Beleza? Até aí, minha matemática está certa. Né? Cadê os outros 14? É óbvio que existe a questão econômica do cara tomar a decisão de lançar ou não. Então, o cara pode ter aprovado aquele projeto e efetivamente achar que não é o momento dele lançar. Ou ele entender que pelo preço de venda do metro quadrado hoje não é o momento ideal, ele quer esperar. É assim que funciona o mercado. Qualquer região da cidade, isso não é particularidade do centro não, tá? Então não vejo isso aqui como um problema. Em qualquer região da cidade que você estude o mercado imobiliário, você vai sempre ter mais projetos licenciados do que aprovados. Né? É natural. Então, não é um problema do centro. É óbvio que o mercado ele vai acompanhar isso. É natural de áreas novas como o centro. O cara viu o lançamento, deu certo, ele se sente mais encorajado de lançar. Deu errado, ele falou, opa, vou esperar um pouco. E vamos lembrar, a gente acabou de sair de um ano de 2023 com juros médio de 13% ao ano. 13% ao ano. O juros está caindo, né? A gente está chegando aí o início de 2024 com juros na casa dos 11%, mas os juros médios do ano passado foi de 13%. Os juros para o comprador, né? E ainda está restritivo. Tá, então, lembra o seguinte, os juros ele tem impacto no nosso mercado de duas formas. Porque a gente tem o crédito que é dado para o incorporador fazer a obra, quem dá isso é o banco. Então isso muito provavelmente está mais acompanhando a Selic do que qualquer outra coisa. Então o custo é alto para você pegar esse crédito. E você tem os juros do comprador do imóvel, que aí é os juros do crédito imobiliário, que hoje está na casa dos 9,5%, 10%. Então, óbvio, na hora que você também entra num ano de taxa de juros menor, você cria mais coragem desses caras que ficaram ainda com o projeto aprovado e não lançaram, para poder ter coragem de lançar. É isso, mas o número é o mesmo. É o 36 dele contra o 30 que eu apresentei. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui.
Onde tem residência é necessário ter escolas e supermercados. Já tem essa previsão? Então, essa aí é a velha pergunta, né, de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Então, assim, na prática, como é que funciona o ciclo do mercado imobiliário? O ciclo do mercado, naturalmente, ele vem o residencial, na hora que vem o residencial, gera demanda, essa demanda reprimida gera o ciclo do comercial. É natural. Eu quero ver se alguém aqui chega para mim e fala assim, não, eu vou abrir agora um grande hipermercado lá em Guaratiba. Ninguém está morando lá, mas no futuro alguém vai morar. Alguém vai ter coragem de fazer isso? Claro que não. Então você primeiro precisa gerar demanda. Na hora que você começar a ver as pessoas, essas pessoas vão começar a demandar. Aí essas pessoas vão comprar onde? Vão comprar em algum lugar longe do centro. Aí alguém vai olhar e falar assim, opa, agora eu vou montar um supermercado perto do centro. No Porto, que tem um projeto, dado que os terrenos, grande parte, são públicos, você já tem um master plan contemplando ter hospital, ter shopping, ter supermercado, escolas. Mas aqui, como são terrenos privados, na prática você não tem essa ocupação, ela vai acontecer assim que essas pessoas começarem a morar. Eu não tenho dúvida, em qualquer lugar foi assim. Vamos lembrar aqui, fechar os olhos e lembrar como é que era a Barra da Tijuca, né? Que é o bairro mais novo que a gente tem na cidade, é a Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca no início era o quê? Era um grande areal, as pessoas que iam morar lá, né? Todo mundo achava que era maluco, porque não tinha nada. Hoje em dia você tem shopping, você tem universidade, você tem escola, você tem hospital. Se você quiser não sair da Barra da Tijuca para nada, você não precisa sair. É uma nova centralidade na cidade. Assim vai acontecer no centro. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, isso vai acontecer. Agora, o mercado é soberano. Vai investir quem enxergar essa oportunidade primeiro e quem vê, né? Vamos lembrar que em termos de ensino, a gente tem hoje universidades aqui no centro. A própria Estácio fez um investimento enorme numa universidade de medicina, a IDOMED, ali na Presidente Vargas. A gente tem o Cefet aqui perto, a gente tem outra universidade, tem o IBMEC ali na beira do centro também. Então já tem universidade, a gente tem também estudos para fazer hospitais e, de novo, o comércio é o impulsionador para poder absorver essa demanda que certamente está vindo. Os números estão aqui. O mais importante, que eu acho que é para ficar como mensagem final aqui, ô Marcelo, as pessoas que compraram esses empreendimentos aqui no centro, pelo menos esses que foram lançados, em grande parte são moradores finais, não são investidores. Então não são empreendimentos que vão ficar vazios esperando pessoas para alugar. Tem parte de investidor? Tem parte, mas é uma pequena parte. Grande parte, você vê, 66% pelo menos foram vendidos para pessoas até 10 salários mínimos. São moradores. E essas pessoas que vierem morar, elas vão demandar produtos e serviços que vão ser atendidos aí pelo mercado. É isso. Pessoal, uma salva de palmas para o Cláudio. Obrigado. Parabéns, Cláudio. Encerrando mais um vídeo aqui no canal, na rua São José, número 40, a gente estava participando do evento que debate melhorias para o centro do Rio de Janeiro, e essas melhorias com certeza incluem vocês, os novos moradores. Se curtiu esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.